Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 11, de 7 a 10. Eclesiastes 11, 7 a 10. Diz assim o texto sagrado: Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo o que sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto. Remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Bem, irmãos e irmãs, esse texto nos traz à mente e ao coração o grande presente que nós recebemos, a vida. O texto fala que a luz é doce, agradável aos olhos é ver o sol. E a gente diz o verso número 8, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. O prazer de viver deve ser uma marca daquele que quer viver com sabedoria. O desejo de viver a vida com contentamento, de viver a vida com satisfação, de encontrar na vida, mesmo que nas pequenas contemplações, como ver o sol, sentir o sol, ver a luz, ou tocar alguém, nas pequenas experiências cotidianas, a gente deve encontrar alegria, contentamento, satisfação, prazer. A vida em sabedoria não está de maneira nenhuma atrelada às grandes conquistas materialistas do nosso tempo. Tampouco as conquistas patrimoniais. Mas o grande prazer de viver com sabedoria reside em entender que as pequenas coisas, as coisas simples da vida, as belas coisas da natureza, devem promover na nossa vida satisfação, alegria, felicidade. Queridos irmãos e irmãs, se há algo na sabedoria que nos encoraja a vivermos neste tempo, é aprendermos a ter prazer na vida das pequenas coisas. Nesse compartilhamento desse tempo da Covid, eu recebi uma mensagem de um senhor que, fora do país, que ele recebeu a notícia que ele deveria pagar uma quantia significativa para a agência de saúde que estava atendendo, porque ele precisaria do respirador por uma noite. E uma pequena fortuna, um dinheiro bastante considerável, foi pedido a ele naquele momento. E ele começou a chorar. Então, os profissionais de saúde que estavam ali ao lado falaram: se o senhor não tem condição, o senhor pode, então, pedir a ajuda do governo, que o senhor vai ter acesso a esse equipamento. E ele, então, diz a mensagem que recebi, afirmando: olha, eu tenho condição de pagar, eu só não tenho condição de pagar os mais de 90 anos que eu respirei o ar de Deus. É um entendimento de um privilégio que se tem, ou que se teve, ou que se terá, que é respirar todos os dias, e entender que isso deve trazer para a vida grande contentamento, grande alegria, profundo prazer.
Sem dúvida alguma, queridos, queridas, sabedoria é conduzir a gente a viver bem, é conduzir a gente a viver uma vida cheia de alegrias, de felicidades, ainda que com poucas coisas, ainda que entendendo no sol, no movimento da natureza, nas belezas que a gente nem paga para ter, encontrar ali grande prazer, grande satisfação. Mas interessante, queridos irmãos e irmãs, que logo a seguir que o sábio está falando que a gente precisa se agradar, ficar feliz com a contemplação, com a vida, e que a gente, mesmo que viva muitos anos, a gente precisa viver todos estes anos com contentamento, com regozijo, com alegria redobrada. Interessante, queridos irmãos e irmãs, que logo a seguir o sábio alerta, mas nem tudo é isso. Nem todo dia é dia de alegria, nem todo dia a gente tem todo esse contentamento, todo esse prazer de viver. Porque o sábio, ele diz assim, tem que lembrar que há dias de trevas, e serão muitos. Nos dias da nossa vida, a gente precisa encontrar alegria e prazer. A gente precisa viver com contentamento, satisfação. A gente deve viver com crescente satisfação. Mas a gente não pode esquecer que dentro desses dias, nós teremos dias difíceis. Nós teremos que enfrentar trevas, escuridades, dificuldades, crises. Crises econômicas, crises com a saúde, crises existenciais. Nós sempre enfrentaremos na vida, essa vida que devemos ter todo prazer em viver, enfrentaremos também situações adversas, que precisamos estar muito bem preparados para esse tempo. Interessante porque a mentalidade de sabedoria complexa sempre faz a gente pensar que tão simples, mas não tão simples assim. A vida é cheia de prazer, a vida precisa estar cheia de alegria, de contentamento. Mas lembra, vai ter dia que não vai ter. Vai ter dia que vai ser difícil. Vai ter dia que você vai ter que enfrentar as trevas, a escuridade, a falta de resposta, a falta do recurso. Mas ainda assim, você deve viver todos os dias. Interessante que a complexidade da vida, de fato, inclui esses momentos altos e baixos. Momentos muito favoráveis, momentos dificílimos. Experiências que a gente só tem alegria e contentamento, que não cabe no peito e a gente não consegue parar de sorrir. Mas existem dias que nem que um bom piadista te conte uma bela piada, você consegue sorrir. A existência humana inclui essa complexidade de sentimentos, de reações, inclui essa dinâmica que envolve favorecimentos e derrotas. E sem dúvida alguma, eu e você vamos viver dias de grande alegria e contentamento. E também enfrentaremos dias de crises e desgraças. Todavia, a gente precisa encontrar razões de felicidade, de regozijo em todos eles. Nos dias das trevas, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas lá a gente aprende muito. A gente aprende a ser solidário, como vimos no início do capítulo. A gente aprende a dividir o que tem. A gente aprende a viver a vida com outro olhar. Então há motivo de felicidade também nesses dias difíceis. Todavia, como disse, um pouco mais difícil de ser encontrado e expressado. Mas a sabedoria nos encoraja a viver com prazer. E aí, a ideia do sábio começa a ser ampliada nesse texto. A ideia dele começa a ser aumentada. E, na verdade, esse desdobramento vai até o capítulo de número 12, que nós vamos estudar na semana que vem, se Deus assim permitir. Mas a gente encontra aqui uma ampliação bastante interessante desse sábio. E ele afirma que
a gente precisa aproveitar o tempo da juventude. Tem um tempo bom para viver, é o tempo da juventude. Quando a gente encontra, eu e a minha esposa, a gente encontra amigos da nossa juventude, que estudamos juntos no seminário, passamos um bom tempo, 4 anos juntos. Quando a gente se encontra, e como é gostoso lembrar as histórias do passado, como é bom recordar aqueles momentos de alegria, de sonho, de prazer, como é bom a gente ter esses momentos. A juventude é um momento muito próprio para essa felicidade. É um momento bastante fértil para que a alegria, o regozijo seja multiplicado na nossa vida. E o nosso sábio, a partir do verso número 9, ele vai dar um alerta muito especial para o jovem. Ele vai falar de uma maneira bastante direta à juventude. E ele vai dizer: jovem, alegra-te com o seu tempo de juventude. E é interessante que, a partir daqui, todos os verbos são imperativos. O texto hebraico conserva imperativos para a alegria, imperativos para os jovens se manterem em contínuo processo de contentamento, em aproveitar esse tempo da vida para plantar alegria, para semear felicidade, para tomar boas decisões para toda a vida. É verdade que também na vida do jovem, nem tudo é flor. Tem dia de treva também. Mas com certeza o texto nos afirma que o jovem deve alegrar-se. É um mandamento, é uma ordem, é um imperativo. Jovem, alegra-te. Fique feliz, fique cheio de regozijo com o tempo que você tem. Interessante, queridos, queridas, é que o privilégio que o jovem tem de viver a alegria é um privilégio maior do que o idoso. A gente vai ver no próximo capítulo por quê. Mas há uma grande possibilidade dessa fase da vida, nesse momento da vida, ele desfrutar da sua virilidade, do seu poder de sonhar, de empreender e fazer da sua juventude uma fábrica de felicidade. E fazer das decisões da sua juventude uma semeadura para uma vida adulta e uma fase idosa também mais feliz. A juventude é um espaço de alegrias, de plantações de sementes de alegria, que podem fertilizar a vida para até a idade avançada. Eu estava preparando esse estudo e percebendo como que o jovem tem essa possibilidade. A sabedoria fala no verso 9, alegra-te, jovem, faça-te alegre, faça alegre o teu coração nos dias da tua juventude. Caminha com força nos caminhos do teu coração, que são caminhos de alegria. Agradem os teus olhos. Permita que seu coração, sua vida, seja nutrida por esperanças, por desejos de fartura, de melhores dias no futuro. Ah, querido jovem, querida jovem, querido adulto, querido idoso, a palavra de Deus encoraja a gente curtir a juventude, porque é um privilégio ser jovem, e é um privilégio na juventude poder plantar sementes de alegria, que prosperam na fase adulta e que prosperarão ainda mais na fase de idade avançada. Queridos, a sabedoria fala que a juventude tem um imperativo: ser feliz. Caminhar por caminhos de felicidades. Planejar, tomar decisões para a felicidade. E ainda, semear para que lá no futuro brotem no terreno fértil do seu coração e da sua mente a felicidade, sempre renovada, fase a fase,
porque na juventude foram capazes de ser felizes. Eu tenho me preocupado bastante com a juventude desse tempo. Honestamente, é muito diferente da juventude do meu tempo. Não estou querendo idealizar a minha juventude e nem demonizar a juventude de hoje, por favor. Só estou querendo dizer que é diferente. E me preocupo severamente com a capacidade solitária, né, dessa fase. De alguma maneira, individualista. E me preocupo muito porque as expressões de alegria são bem menores do que as preocupações. Eu vejo uma geração jovem muito preocupada, muito responsável, muito ansiosa, muito decidida a algumas coisas e abrindo mão da juventude e da fase que a juventude propõe. Sem dúvida alguma, a juventude tem o imperativo da alegria, o imperativo da felicidade, é o que a gente encontra nesse texto. Fica alegre na juventude, alegra o teu coração nos dias da juventude. Olha, caminha com força, diz o texto hebraico, nos caminhos do teu coração. E permita que do seu coração sejam renovadas as expectativas e desejos de maior alegria, de maior felicidade. Como eu disse, eu percebo hoje uma juventude mais melancólica, mais focada, talvez muito focada no mercado, talvez muito focada no sucesso, talvez muito focada no crescimento financeiro profissional, muito focada no passar em concurso, muito focada, só não está focada na alegria, na felicidade, ou focada num projeto que leva a caminhos um caminho de coração forte para a felicidade, a alegria. É claro que tudo isso que eu falei aqui, focado nisso, focado naquilo, pode ser caminho de alegria, de felicidade, no presente e no futuro. Mas é óbvio que é fundamental que não seja uma exigência sociofamiliar tão somente, mas que seja aquilo que, de fato, na decisão feliz de alguém, ele decide caminhar. Com toda certeza, queridos, queridas, a juventude é lugar de prazeres. Prazeres que não podem ser desconectados das responsabilidades. O texto nos afirma que o jovem é convidado ao imperativo da felicidade. Ele é convidado às ordens de alegria. Os seus caminhos e os seus desejos devem conduzir à alegria, à felicidade. Mas o final do verso 9 diz: porém, saiba de uma coisa, você vai dar conta a Deus de tudo que você faz. Então, ao passo que você tem o imperativo da alegria, o imperativo da felicidade, um convite aos prazeres da vida, o contentamento, a satisfação da vida, você nunca deve desconectar essas coisas do Deus que você vai ter que prestar contas. Você sempre tem que trazer à mente que as suas decisões devem pesar responsavelmente os valores de Deus. E é isso que o sábio está falando. Olha, o imperativo é alegria, o imperativo é felicidade. Recreie o seu coração, curta a vida, desdobre-se em prazeres, mas lembre-se que você vai ter que dar conta a Deus. As suas atitudes precisam ser responsavelmente pesadas, porque a alegria não conjuga-se com pecado. A alegria não se encontra sem que um coração e uma mente, o ser humano, estejam cheios de sentido em Deus. Então, o jovem, alegre, feliz,
está profundamente conectado nos sentidos com Deus. A sua vida, a sua alegria, o seu contentamento, seu prazer não está distante da lei do Senhor, não está distante dos valores de Deus. Ao contrário, está extremamente enraizado com esses valores. A sabedoria, queridos irmãos e irmãs, indica a juventude como aquela fase da vida que tem o privilégio e o imperativo da felicidade. Mas é também ali que se encontra desejo de ser responsável com a vida que Deus deu. E mais ainda, o desejo de ser responsável diante do Deus que ofereceu a alegria da vida. Interessante, queridos, queridas, que o sábio, ele então começa a indicar algumas coisas que a gente precisa assumir e outras que a gente precisa negar. E são imperativos também. A sabedoria indica aqui que o jovem precisa cumprir alguns imperativos para construir, então, essa vida alegre, cheia de contentamento, e essa vida que vai poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, curti a vida doidado conforme o Senhor permite. Ó, deitei e rolei, Senhor, cheio de prazer e alegria, mas nunca desrespeitando aquilo que o Senhor ordenava. Então, o jovem que deseja chegar diante de Deus, diante do juízo, com essa mente, precisa cumprir alguns imperativos, diz o texto que acabamos de ler. O primeiro está na primeira parte do verso 9, né? Valorize e nutra a felicidade. Está lá, alegra-te, jovem, na tua juventude. Ou seja, o imperativo daquele jovem, daquele temente a Deus, do sábio que ama a Deus, ele aproveita a sua vida e a sua juventude para nutrir a alegria, a felicidade. Entende que isso é um imperativo. Mas há uma coisa muito interessante, queridos, que esse sábio, ele está mais ou menos parelho com um pensamento contrário a ele, embora ele não negue esse pensamento, que é do Epicuro, que acha que a felicidade está exatamente na ausência do sofrimento. O prazer deve ser superior e a negação de toda a dor é que é felicidade. Esse sábio aqui, ele parte de outra premissa, ele fala que você pode encontrar alegria nos dias de trevas e nos dias de sol. Então, esse autor encontra em Deus a fonte da alegria e encontra, de fato, no sentido da vida, o maior contentamento, a maior satisfação, e não na ausência de dor, tão somente, ou apenas no domínio do prazer, ou nas experiências tão somente de prazer. Mas há esse imperativo. O jovem que quer chegar diante de Deus e falar: Senhor, cumprir sua palavra, cumprir aquilo que sua palavra ordena, ele precisa valorizar e nutrir a felicidade. Encontrar a felicidade no dia de sol ou no dia de treva. No dia de facilidades ou no dia da mais profunda luta. Valorize, jovem, valorize adulto, valorize pessoa que quer viver com sabedoria, a alegria. Há um segundo imperativo que precisa cumprir: seguir os caminhos, os projetos de alegria, de satisfação, de saciedades. A gente encontra aí na segunda sentença imperativa do verso 9: recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Se você quer chegar diante de Deus e falar: Senhor, cumprir a vida como o Senhor determina, curtir a vida doidado, dentro daquilo que o Senhor permitiu para a nossa felicidade. Eu segui com o meu coração planos, projetos de satisfação, de alegria, de saciedades. Se alguém deseja viver a vida feliz, alegre, precisa estar envolvido em planejamentos de alegria.
em planos que geram satisfação, que geram saciedades. E, sem dúvida alguma, precisa fazer parte da sua vida projetos que refresquem a sua vida, que traga para o seu coração alento, alívio, contentamento, satisfação, para seguir. Esse caminho deve nos levar à felicidade. Ele deve nos levar a saciedades. Ele precisa nos levar à plena satisfação individual e também familiar, por que não comunitária? Sem dúvida alguma, a sabedoria indica esse imperativo. Olha, escolha caminho, construa caminhos, construa pontes que leve à satisfação, que leve à alegria, que leve ao contentamento, que leve aos prazeres, às saciedades. Tem gente que prega uma falsa deseja, desde que você não rompa e não coloque os valores de Deus como secundários na sua vida. Se você vai buscar nos seus projetos, nos seus caminhos construídos, alegria, saciedades para aquilo que você precisa, encontre também aí um jeito de ajudar outras pessoas a encontrar esses mesmos projetos. Sem dúvida alguma, seguir os caminhos, os planos de contentamento, de satisfação, é um outro imperativo para aquele que quer viver uma vida de alegria. O terceiro é afastar o coração da ira. O texto no verso 10 afirma, afasta, pois, do teu coração o desgosto. Muitas pessoas olham para isso aqui de maneira epicurista, né? É como que se o desgosto fosse algo que tira alegria, né? Mas uma tradução mais literal dessa sentença é: afasta do teu coração a ira, afasta do teu caminho, afasta do teu plano, afasta da tua prática a indignação, a provocação, afasta aquilo que gera conflito. Então, o terceiro imperativo é: aprenda a viver sem brigar. Aprenda a viver sem ficar irado. Aprenda a viver sem precisar contender o tempo todo com as pessoas. Aprenda a viver sem indignação. Tem gente que não tem a capacidade de ficar feliz com o sucesso do outro, porque não foi ele. É esse tipo de coisa que a gente tem que se afastar. Se a gente quer viver o imperativo da alegria, a gente precisa ficar alegre, inclusive com o outro que se alegrou e que alcançou a vitória. A gente tem que ficar muito alegre, porque alguém que a gente conhece se deu bem. A gente precisa viver esse imperativo. Então, se a gente quer viver com sabedoria diante de Deus, e a gente quer alcançar uma vida feliz, alegre, cheia de satisfação, a gente precisa afastar o coração da ira, afastar o nosso coração da indignação, afastar a nossa prática da provocação, porque essas coisas só geram rivalidades, inimizades e conflitos. E, portanto, retira a gente do caminho da alegria e da felicidade. Quer viver com alegria? Aprende a superar a ira. Aprende a não dar lugar à ira. Aprende a não viver como um provocador de conflitos. Aprenda a viver em paz. Isso ajuda muito. Aliás, retira muitas trevas do nosso caminho, quando a gente aprende a viver assim. Por fim, há um quarto imperativo, que é aquele que quer construir sua vida com sabedoria para desfrutar o império da alegria na sua realidade. Está aí no verso de número 10. Remove da tua carne a dor. Como eu disse, muitas pessoas podem pensar disso, a interpretação epicurista, ou seja, retirando a dor que a gente é feliz, impedindo que a dor fique implantada no nosso coração,
que a gente vai encontrar, então, a real felicidade. Mas, queridos, queridas, esse texto apresenta para a gente uma tradução literal bastante interessante. É mais ou menos assim: faça passar o mal, as ações repulsivas da tua carne. Em outras palavras, não é que o desgosto ou a dor que está na carne traz infelicidade. A ideia da sabedoria aqui é a seguinte: faça passar o mal, as coisas repulsivas da sua prática. Não permita que a sua carne, o seu corpo, seja movido para o mal ou pelo mal. Não permita que as suas ações sejam ações motivadas pela carne como ações repulsivas, condenadas, que promovem infortúnio e que promovem a dor para você e para o outro. Se alguém deseja viver a alegria, o império da alegria, deseja curtir a vida adoidado como Deus espera, como Deus colocou a gente aqui para curtir, se a gente deseja isso, a gente precisa fazer passar da nossa carne a influência do mal. A gente precisa fazer passar da nossa vida aquilo que pode causar repulsa, constrangimento, dor no outro e em mim. Portanto, querido jovem, querido adulto, viver uma vida feliz é desfrutar o prazer da vida. E desfrutar o prazer da vida com responsabilidade. É enfrentar dias de sol e dias de trevas com a alegria no coração. Porque estar vivo já é uma grande felicidade, já é um grande prazer. Deveria ser assim o nosso sentimento. O privilégio da alegria é o primeiro mandamento, é a primeira ordem, é o primeiro imperativo desse texto. O segundo é: construa projetos de satisfação. Construa para a sua vida caminhos de saciedade. Construa para a sua vida planos de vitória. Construa e semeie, dia a dia, com alegria, as sementes que um dia a gente colhe. Mas ainda é necessário afastar duas coisas: afastar o domínio da ira e afastar da nossa carne o mal. Afastar da nossa carne ações que fazem o mal ao outro e o mal a nós mesmos. A sabedoria é pródiga em nos ensinar como viver com contentamento, com satisfação, como desenvolver uma vida cheia de prazer, mas ainda assim com um prazer responsável, um prazer consciente de que vai ter que dar conta a Deus, um prazer cheio de consciência de que pode viver feliz na lei de Deus, nos valores de Deus, naquilo que Deus colocou para a gente. E fazendo assim, vai cumprir os imperativos da alegria, os imperativos de construir projetos de alegria e para a alegria, e afastar da vida o domínio da ira e o domínio do mal. Que Deus te abençoe, te fortaleça, e que você possa construir dias de muita alegria. Você que é jovem, está com a faca e o queijo na mão. Possibilidades maiores ainda, porque ouvindo a palavra de Deus, você pode praticar esses imperativos e entender que Deus te fez para a alegria e para a felicidade, e que você deve construir sua vida para o profundo contentamento, para as extremidades do prazer, mas as extremidades que podem ser dadas contas diante de Deus, cheios de responsabilidades, com os valores que Deus colocou para a vida humana. Mas, sem dúvida alguma, estarmos
cheios de alegria, cheios de prazer em viver, com mesmo em dias difíceis poder se alegrar. E mesmo sabendo que durante a caminhada, durante esse caminho que a gente constrói de alegria, pode acontecer problema. Mas quando acontecer, a gente vai preservar o coração da ira. E a gente vai afastar da nossa carne o mal. Porque fazendo assim, teremos mais alegria. Que Deus te fortaleça, te abençoe com esses compromissos de vida. Amém? Hoje não oramos intercedendo a Deus pelos nossos pedidos, como fazemos normalmente antes da mensagem, mas eu quero concluir orando com você e por suas necessidades, por nossas necessidades, nesse final de culto. Então vamos orar. Obrigado, Deus, pela sua palavra, porque ela é viva e eficaz, clara, claríssima. E o seu desejo é que a gente seja alegre, feliz, que a gente possa viver a vida com muito contentamento e prazer, que a gente possa encontrar, ó Deus, no nosso projeto de vida, a alegria nos teus valores e, ao mesmo tempo, ó Deus, alcançar valores nessa vida que nos tragam muita satisfação. Ó Deus, eu peço, pelos jovens que estão ouvindo, ou por aqueles outros irmãos que já passaram da juventude, que a gente possa viver o imperativo da alegria, a ordem da felicidade que o Senhor deixou para nós, e que a gente possa viver, ó Deus, nos dias de sol ou nos dias de trevas, com muita satisfação, que a gente possa viver nesse tempo a alegria que o Senhor pode conceder ao nosso coração. Mas nos ajude, Deus, nos ajude a vivermos os prazeres com os desejos da nossa vida, plenamente alinhados com os valores do Senhor e do seu reino. Ajuda-nos a colocarmos em prática, ó Deus, estas coisas na nossa vida. Mas também, Deus, colocamos diante do Senhor os nossos pedidos. As pessoas que estamos preocupadas com a saúde, que o Senhor possa intervir com cura na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, ó Deus, traga saúde e cura a essas pessoas. Tem pessoas aqui, ó Deus, orando especificamente por irmãos e irmãs que estão enfrentando, ó Deus, essa pandemia de modo tão próximo e terrivelmente experimentado nas UTIs. Em nome de Jesus, nós pedimos a Deus reversão dos quadros, cura para essas pessoas, no nome de Jesus. Pedimos que o Senhor preserve os profissionais de saúde, livrando-os do mal. Pedimos que o Senhor traga também, ó Deus, sobre aqueles que estão infectados, a restauração e a cura plena. Em nome de Jesus, ó Deus, transforma esse quadro e preserva, ó Deus, o máximo de vidas possível, nós pedimos, em nome de Jesus. Também, ó Deus, queremos colocar diante do teu altar as famílias, pedindo que o Senhor as encha de alegria e felicidade nesse tempo, e que também, ó Deus, essas famílias possam crescer em amor dia a dia, e que através, ó Deus, dessa experiência de maior proximidade, de maior dependência, possa fazer o amor crescer e a alegria também ser experimentada de modo mais pleno. Ó Deus, em nome de Jesus, colocamos esposos e esposas, pedindo que o Senhor amplie o amor e os compromissos nele. Pedimos que o Senhor abençoe filhos e filhas e relacionamentos com seus pais, e que haja, Deus, pleno entendimento e também alinhamento dos corações nos valores da família. Também pedimos a Deus, entre irmãos e irmãs, que o Senhor possa fortalecer os vínculos neste tempo e ampliar os projetos de amor um para o outro. Também, ó Deus, quero pedir pelos casais de namorados que estão vivendo distanciamento, que o Senhor possa fortalecer os vínculos também e ampliar, ó Deus, os compromissos nesse tempo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a nossa juventude e pedir em nome de Jesus que o Senhor amplie o imperativo da alegria nos seus corações e que eles continuem construindo as suas vidas com sabedoria para viver um futuro
muito mais alegre e que eles possam semear as sementes de felicidade hoje para colherem também no futuro e na idade adulta. Em nome de Jesus, ó Deus, fortaleça a nossa juventude com a alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Que seja esse nosso maior entendimento. Pedimos também, ó Deus, pelos nossos irmãos e irmãs da terceira idade. Fortaleça seus corações, consola suas vidas, anima-os nesse tempo. Ajuda-os, ó Deus, a enfrentar essa situação com maior entendimento do seu poder e do seu amor. Preserva-os, livra-os do mal, abençoa-os e encha os seus corações também de alegria, a alegria que vem do seu trono de graças. Ó Deus eterno, nós contamos com o Senhor na nossa vida. Contamos com o teu poder, Jesus, na nossa história. E aqueles, ó Deus, que precisam de vitória sobre a ira, sobre o mal, aqueles que precisam, ó Deus, se afastar, fazer passar para longe de si os pecados, em nome de Jesus, purifica, liberta. Ó Deus, pedimos a tua obra em nosso favor. Ó Espírito Santo de Deus, pedimos o teu agir nas nossas vidas e estabeleça-nos para um domínio ainda mais pleno de Jesus Cristo. Oramos assim com gratidão, fé, certeza da vitória, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, excelente final de quarta-feira e que o restante da semana seja cheio da alegria do Senhor. Deus abençoe.